Durante décadas, o principal veículo de comunicação e de divertimento dos maringaenses foi o rádio. As suas ondas viveram a era de ouro na cidade entre as décadas de 1950 e 60. Foi quando emissoras lançaram artistas, realizaram programas de auditórios, radionovelas, enfim, comandaram a mídia regional. Mas para fazer com que a sua magia acontecesse, era necessário o envolvimento de muita gente. Um desses personagens foi João Pereira da Silva, que passou quase 6 décadas trabalhando no rádio. Quer saber mais sobre a sua história? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Filho de Luiz Pereira da Silva e Emiliana Maria de Jesus, João Pereira da Silva nasceu na cidade de Bauru, no interior paulista, em 5 de maio de 1932. O papai, ele sempre teve propriedade agrícola e caminhão, produtor de café. Então a gente começou a trabalhar muito novo, vinha da escola com 8 anos de idade e ia limpar tronco de café. Aí mudamos para o Paraná em 1943, um sítio de 45 arqueiros de terra no município de Apucarana. Aí de Apucarana nós fomos para Mandaguari, que naquela época era Louvati. Moramos de 45 até 48. Aí mudamos para Mandaguaçu. Casando-se com Maria da Conceição em 15 de outubro de 1953, criaram 5 filhos: Dalci, Cleusa, Claudete, Cleonice e José Luiz. Naquele período, João Pereira, além de músico sertanejo, também atuou naquilo que era chamado de teatro caipira. Geralmente essas eram encenações realizadas antes de quermesses e em picadeiros de circos que passavam pela região. Ainda apresentou-se em rádios com um trio formado com Olívio Volpato, conhecido como Volpatinho, e um sanfoneiro de nome Moacir. Eles chegaram a vencer o Festival de Música Sertaneja da Rede Paranaense de Rádio em 1959, com a música própria chamada Santos do Céu. Pelo Espírito foi concebida a padroeira do nosso Brasil, é a Senhora Virgem Aparecida, e lá no céu existem tantos santos, que aqui na terra todos devem orar. Lá tem São Roque, São João Batista e São José, que é o protetor do lar. Ainda nos anos 1950, João Pereira, ao lado de Orlando Manin, criou o programa de auditório Maringá se Diverte, que foi veiculado na Rádio Cultura aqui de nossa cidade. Em horário nobre, o palco era ocupado por composições próprias e também com esquetes. Se a gente tomou aquele gosto, eu e meu irmão, nós cantava, tinha o trio, João Pereira, Pereirinha e Irineu. Nós cantávamos no alto-falante de Mandaguaçu. Vamos um dia para Maringá, aniversário de Maringá, 10 de maio de 1957. Maringá nasceu 10 de maio de 47 e foi 10 de maio de 57. Nós viemos homenagear Maringá, que estava completando 10 anos, e era justamente Dia das Mães. O Dia das Mães, aquele dia 10 de maio de 57. Aí, o que acontece? Cantei uma música e o sanfoneiro tocou outra música no acordeão e nós acompanhamos. E daí o Samuel Silveira, saudoso, que foi o fundador da Rede Paranaense de Rádio no Paraná, Rádio Cultura e mais 14 emissoras, ele estava ouvindo o programa, ele e o saudoso sócio, que era o Joaquim Dutra, o que me contrataram. Aí os dois telefonaram um para o outro:
olha, mas esse trio caçula, era trio caçula do sertão, eles moram em Mandaguaçu, a gente não sabe, as duplas que cantam aqui na Rádio Cultura só canta música de Tonico Tinoco, de Cascatinhana, só música de outro, e ele é compositor, é produtor. Esse João aí fala mais até por fio do cabelo, esse ainda precisa deles para ser auxiliar do locutor sertanejo quando entra de férias. E daí o seguinte, ele é compositor de letra e música, ele não pode voltar para Mandaguaçu, tem que contratar e ficar aqui. O Teatro Caipira, ele começou assim, lá para trás na nossa entrevista, você parece que me perguntou a respeito do programa Maringá se Diverte. Esse Maringá se Diverte foi uma criação minha e do Coronel do Rancho, que era o locutor. Criamos o programa de auditório, quer dizer, à noite, domingo à noite, que a rádio não tinha. E cobrava portaria, porque de dia, programa sertanejo, era domingo da 1 às 3 da tarde. E era portas francas, quer dizer, não cobrava. Agora à noite, nós ia trabalhar com peça teatral, caipira, essa coisa toda. Então o que acontece? A peça, quer dizer, o teatro, eu sou um dos pioneiros quase que levou o teatro caipira para os palcos de circos e cinemas. Na época passava o filme e após o filme, aí então o palco ficava desocupado e a gente dava o show e encenava as nossas peças caipira, que é o teatro caipira, que fala. E eu, como sempre gostei de escrever, que o meu bom Deus, o nosso bom Deus me deu inspiração para esse tipo de música caipira, que é teatro caipira, e eu então comecei a escrever as primeiras peças teatrais, mas no estilo caipira. Inclusive eu tenho Dr. João, que eu gravei num CD junto com a minha dupla, João Pereira e Zenito. O Dr. João era sucesso aqui no Paraná, pedido na programação da rádio, e eu escrevi a peça caipira Dr. João, que inclusive eu interpretava nessa peça caipira que eu escrevi o papel de Dr. João mesmo, ali tudo de vestido, aquela roupa branca, tudo. Mas olha, lotava circo, lotava auditório da Rádio Cultura. Foi aí que começou o Teatro Caipira. Ei, você que está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade, aproveite para se inscrever em nosso canal. Você também pode se tornar membro por apenas R$ 7,99 ao mês. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e ainda ajuda a preservar a história de Maringá. Posso contar contigo? Vislumbrando melhores condições e a possibilidade de trabalhar de forma efetiva nas rádios que despontavam, João Pereira da Silva se mudou com a família para Maringá em janeiro de 1960. A cidade já não era mais uma frente pioneira. Aspirava a ser uma metrópole. O censo do início daquela década contabilizaria mais de 104 mil habitantes. E por essa razão, não havia apenas uma emissora de rádio por aqui, mas várias delas, como a Rádio Cultura, a Atalaia, a Difusora, dentre outras. Entre 1975 e 1979, João Pereira atuou como diretor artístico e produtor de um programa da TV Cultura, que era apresentado por Antônio Mário Manicardi, o conhecido em Ojuca. Claro, tinham como foco a música sertaneja. No final daquela década, por meio de diversas parcerias, conseguiu viabilizar a criação de uma das primeiras gravadoras profissionais do interior do país. Instalada na Avenida Herval, número 561, a gravadora Itaipu foi responsável pela produção e a gravação de diversas duplas sertanejas, cantores e grupos daquele período. Em setembro de 78, essa mesma gravadora chegou a promover o primeiro Festival Itaipu de músicas inéditas de Maringá. A gravadora Itaipu, eu tenho a felicidade de dizer que eu fui o primeiro homem no interior do Brasil a ter essa ideia de fundar, de instalar uma gravadora no interior.
Então, como eu morava em Maringá, atuava na Rede Paranaense Rádio, a Rádio Cultura, porque a gente era artista de toda a Rede Paranaense Rádio. Então, o que acontece? Eu falei, não, vamos fundar, vamos construir uma gravadora, mas lá na cidade de Maringá, porque no interior, que eu sei, naquele tempo, eu não sabia que tinha outras cidades no Brasil que tinha gravadora profissional. Aí, então, a ideia partiu de mim. Mas como a parte financeira a gente era mais fraco, então eu arrumei uns sócios, Marcílio Castione, entendeu? Que ele tinha dinheiro e gostava do sertanejo, tal. Ele falou, não, João, você tem a ideia, mas a gravadora nós instala aí e tal. E aí surgiu, e o nome da gravadora? O nome da gravadora foi Gravadora Itaipu. E quem pôs esse nome de Gravadora Itaipu? Foi o saudoso Inhojuca, um dos primeiros locutores da Rádio Cultura de Maringá, sertanejo. Em 1979, João Pereira da Silva assumiu o programa de música sertaneja da Rádio Atalaia, em substituição ao radialista Ino Quincas, que estava com problemas de saúde. Seguiu nesta função até 1983. No início daquela década, a dupla formada por João Pereira e Zenito venceu o Festival de Música Sertaneja, que foi promovido pela Prefeitura de Maringá. A música que o sagrou foi Integração, de própria autoria. Trabalham para o progresso na cidade e no interior, todos com o mesmo ideal, trabalhando com amor para a integração nacional. Ainda na década de 1980, atuou como locutor propagandista de programas sertanejos em 14 emissoras do interior do Paraná. Divulgava a venda de glebas da colonizadora nacional. Importante salientar que ao longo de sua vida artística emplacou diversos discos. Trabalhou como radialista até 2008 com o programa Sertão de Ouro, que ficou 25 anos no ar pela Rádio Cultura AM de Maringá. Com mais de 9 décadas de vida, João Pereira da Silva segue alegrando a todos que convivem ao seu lado. Tudo que eu fui, tudo que eu sou e tudo que eu pretendo ainda ser, se Deus me der, o nosso Pai Criador, me der vida, saúde e força para continuar vivendo, porque já estou com 91 anos, não é brincadeira. Obrigado, meu Deus. Entende? Quer dizer, a gente deixa essa mensagem para os nossos ouvintes, aqueles primeiros ouvintes da década de 50, que me aplaudiram no auditório da Rádio Cultura de Maringá, no programa Alegria no Sertão. Agradecer a direção da Super Rádio Cultura de Maringá. Então eu agradeço o acolhimento de todos esses ouvintes, esses milhares de ouvintes. Fui vendedor de propaganda. Eu agradeço todos aqueles nossos comerciantes que até hoje me conhecem, estão aí no comércio. Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Toda semana, um novo material sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!